Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho agora sobre controle de qualidade no radiodiagnóstico. Obviamente não é o objetivo entrar em portaria, depois vai ter a portaria específica que vai estabelecer os testes, vamos dizer, de quanto em quanto tempo e cada isso aí. Depois a gente entra nesse detalhe. A ideia inicial é falar um pouco mais geral do que acontece quando, ou onde é que a gente encontra o controle de qualidade no radiodiagnóstico. Primeiramente, existe um programa, né? Em todo lugar vai ter um programa de controle de garantia de qualidade, ah, que vai ser, que vai ser um conjunto de ações, né, sistemáticas planejadas para garantir a confiabilidade, adequado funcionamento da estrutura dos sistemas, componentes, processamentos, de acordo com o padrão aprovado. Então, o objetivo é este. O radiodiagnóstico vai ter ações que devem resultar na produção contínua de imagens de alta qualidade, com o mínimo de exposição do paciente e dos pacientes e operadores. Parte do programa Garantir a Qualidade consiste no conjunto de ações de operações que destinam a manter a melhor qualidade, chamado controle de qualidade. Então, vai ser o objetivo de garantir uma qualidade, vai ter o teste de desempenho, constância e aceitação. Basicamente, esses três testes, eles andam junto, tem uma sinergia entre eles, né? Para garantir a qualidade, vai ser dividido em três etapas, que é a análise dos aspectos iniciais, então ambiente, perdas de filmes, avaliação inicial do equipamento, estabelecimento de um programa de manutenção, né? Então, basicamente, todo aparelho de raio-x, tu vai olhar, vai ter uma... Quando foi realizada a última manutenção. Isso é muito importante para a gente garantir qualidade. Como que eu garanto qualidade se eu não sei quando é que foi, quando foi realizada a última manutenção naquele aparelho, quem realizou, qual é a validade da manutenção realizada? Isso é muito importante para saber, né? É a mesma coisa com, vou dizer, no teu carro tu tem isso, né? Tu tem quando foi trocado o filtro do óleo, quando foi trocado o filtro do ar, tu tem uma manutenção. Agora, no aparelho que deve funcionar adequadamente sempre, isso é muito mais importante, mais realizado, mais cuidado. Teste de qualidade, então, da câmera escura, incluindo condições, processamento de filme, chassi, adaptação das técnicas de cada aparelho. Realização de levantamento radiométrico, então, os ambientes, os testes de controle dos equipamentos. Teste de aceitação dos aparelhos novos, né? Então, vai ter um teste de aceitação. Reciclagem de cursos que vão ser realizados ao longo. A meta é o objetivo a ser atingido, quantifica e dimensiona o tempo, então é desafiadora, mas realizável. O método, então, o modo de execução e os recursos necessários. A falta disso causa um dano. Aqui é um dano no aparelho de radioterapia. Um erro do funcionamento resulta num dano ao paciente. Isso é um exemplo bem, vamos dizer, pesado, mas é para entender. E no raio-x, quando causa um dano, tu tem um diagnóstico errado, um falso positivo. Isso é muito, vamos dizer, importante, porque tu vai deixar de dar um diagnóstico correto para o paciente, ou tu vai dar um diagnóstico errado e o dano. Então, qual que é o objetivo? Verificar. Verificar através de testes constantes, manutenção, característica, técnicas dos equipamentos, desempenho, dos raios-x, do sistema de detecção e registro dessa imagem. Eu quero verificar. Eu quero identificar. Eu quero identificar, levando-se em consideração as informações fornecidas pelos fabricantes, possíveis falhas nos equipamentos, erros humanos que possam resultar em uma exposição médica indevida e promover medidas preventivas. E evitar que os equipamentos sejam operados de forma em condições exigidas no regulamento, né? Ações reparadoras necessárias que sejam efetuadas, mediante um programa adequado de manutenção preventiva e corretiva. Então, sempre digo, evitar que o teu aparelho cause um dano ao teu paciente ou que ele pare. Estabelecer e implementar padrões de qualidade. Eu quero estabelecer, identificar e verificar a manutenção. O controle de qualidade, aqui vai estar na RDC 50, a radiografia dos filmes rejeitados e filmes aceitos, testes iniciais de controle, condições do teu aparelho. Então, basicamente, o que tu vai ter? Sempre isso é uma planta baixa, né, que a gente chama, né? Onde está o teu aparelho, vamos dizer, o que existe de estrutura, porque eu quero saber o que tem de dose aqui. Se é uma área livre de circulação, se é uma área de um consultório, se fica uma secretária aqui na porta, porque eu posso estar expondo esses operadores, né? Isso é muito importante.
O ambiente de serviço radiodiagnóstico, então, é um regulamento técnico destinado a planejado, programação e elaborado, aprovação dos fins que estabelecer ali a ser observado todo o território nacional numa área pública ou privada. As construções novas estabelecidas assistentes pelo país, áreas a ser ampliadas no estabelecimento, reformas também de saúde já exigidas anteriormente, não destinadas. Filmes rejeitados. Basicamente, o que tu tem que entender? O que é um filme rejeitado? É uma exposição a mais do teu paciente. Radiografias inaceitáveis. O que pode estar acontecendo? Pode ter um laudo errado, que é o pior dos danos, né? Com um falso positivo ou um falso negativo. Isso daqui deve ser muito evitado, porque um posicionamento errado, um aparelho que não tenha pode dar um falso positivo, isso pode causar um dano na vida desse paciente, ou um falso negativo e impedir que ele tenha um diagnóstico correto. Basicamente está aqui, posicionamento inadequado. Erro do técnico. Ajuste os fatores incorretos. Então, se teu aparelho está incorreto, o fator incorreto vai dar. Problemas relacionados ao equipamento. Isso daqui que a gente quer evitar. Posicionamento inadequado é técnica do paciente. Técnica vamos dizer, habilidade técnica. Então, isso que a gente sempre quer. O filme rejeitado é um indicativo disso, né? Pode ser desde um posicionamento adequado por inabilidade do técnico, pode ser um erro do aparelho, e aí pode ser uma técnica incorreta, o ajuste técnico. Uma revisão nos filmes rejeitados deve ser realizada periodicamente, né? Identificar a magnitude do problema, né? E também as possíveis causas. Então, ele é um indicativo muito importante de controle de qualidade. Se estamos rejeitando muitos filmes, estamos com um problema de técnica. Onde é que está o erro? Filmes aceitos, quando a radiografia está dentro dos limites de aceitabilidade. Olha, então é um bom diagnóstico. Repetir o procedimento só quando os limites de aceitabilidade de uma radiografia não forem alcançados. Então, eu vou só repetir quando não deu para diagnosticar aquilo ali. Uma revisão analítica nos testes de filmes deve ser realizada periodicamente. Padrões de contraste, densidade de imagem são importantes indicadores para a aceitação do teste e aferição de qualidade. Testes iniciais devem ser rotineiramente, basicamente esquematizado, possibilitando uma visualização do desempenho do aparelho, possibilitando condições iniciais sejam avaliadas. Então, integridade mecânica, estabilidade, integridade elétrica, alinhamento, distância, foco-filme, né? A gente vai falar bastante sobre isso aí. Então, o que eu tenho que ter? Uma manutenção corretiva, basicamente. Tem um problema, a gente tem que resolver. Se aquele aparelho não está realizando a sua atividade, está dando um KV a mais ou a menos, ou algum problema que o aparelho tenha, tem que ser corrigido. Manutenção corretiva. Então, é uma política de manutenção predominante, né? Geralmente, a gente faz tudo sempre quando estraga, né? Na maioria das vezes, a única empregada, em muitos casos, isso aqui é problemático. Quando a única vez é quando o aparelho para de funcionar, que aí vai fazer manutenção. Realizado e encontrado em países em desenvolvimento, a preocupação é restaurar o equipamento, não importando verificar a funcionalidade e segurança. A técnica que gerencia espera a falha do equipamento até que seja tomada uma manutenção. Então, sempre a corretiva é espera o aparelho parar de funcionar para depois tentar corrigir e fazer a correção. Maiores dificuldades associadas ao tipo de gerência. Então, alto custo, porque tu esperou parar o aparelho para trocar a peça. Alto custo do trabalho, então trabalho extra. Elevado tempo de paralisação da máquina, né? Baixa disponibilidade de produtos, horas de execução. Então, tu esperou estragar para poder corrigir. Então, tu só vai esperar dar o problema para ir procurar resolver. Então, ela é sempre mais danosa, perfeito? A preventiva, ao contrário da manutenção corretiva, ela, que visa uma falha, ela visa antecipar-se à falha e corrigir. Então, se o aparelho já está dando sinais que vai estragar ou que não está funcionando bem aquela peça, aquela estrutura, vamos corrigir antes. No entanto, o planejamento faz necessário. O aparelho não parou ainda, mas a gente vai ter que parar e, vamos dizer, programar uma ação para evitar. Isso vai evitar o desperdício de recursos humano e financeiro. Porque antes que o aparelho pare e tu perca uma agenda, tu vai lá e vai corrigir. As vantagens encontram-se, então, na redução das horas improdutivas, aumento da vida útil do equipamento, aumento do índice de confiabilidade, aumento do valor de renda, além da redução dos custos operacionais totais.
Talvez a diferença mais importante entre as manutenções corretivas e preventivas é a capacidade de programar. Não, a mesma coisa. Se teu carro está fazendo um barulho, eu sempre dou um exemplo esdrúxulo, né? Cara, infelizmente, o exemplo mais apropriado é pensar em carro. Cara, se teu carro está fazendo barulho, tu vai esperar a roda cair e tu lá corrigir, ou tu vai levar no mecânico e antes do dano vai corrigir. Então, sempre a preventiva ela é muito mais barata, né? E tu evita um dano maiores ali, então a produção de uma imagem radiológica possui um ritmo de trabalho intenso, então tu tem que entender isso aqui, a área de circulação, a manutenção preditiva, né? A premissa antes de corrigir as falhas potenciais, antes de deterioração da quebra do dano. Então isso daqui é tu antecipando, tá? Antes que aconteça qualquer coisa, tu vai lá e tá fazendo essa manutenção. Primeiro, através do estabelecimento diagnóstico, detectando irregularidade, quantificando a origem de ser acontecido. Segundo, pela análise das tendências, determinando os limites de programação dos reparos. A câmera escura, processamento linear de filmes, processador automático, teste sensométrico, procedimentos de aferição de qualidade, cálculo coeficiente miliampérico. Então existe tudo um cálculo, né? Se é um padrão de cinza aqui, ele tem uma curva sensométrica, que vai ser é um teste de qualidade para meu diagnóstico, né? Então eu preciso olhar e ver como é que está essa curva, como é que está relacionado isso. Isso são testes. Um aspecto importante no programa de garantia de qualidade são os funcionamentos, né, das processadoras automáticas. Então, a processadora está funcionando de acordo com os dados da literatura, os erros devido ao processamento incorreto resultam em 13% dos filmes rejeitados. Então, entender onde é que está o teu dano. A câmera escura, para os locais que tem câmera escura, antes de começar o controle de qualidade, né, é necessário avaliar a condição da câmera escura, a questão de se usa químico, a condição desse químico, se é vamos dizer, é um sistema digital, então tentar achar os erros. A câmera deve proteger, se é uma câmera escura, ela tem que proteger da entrada de luz, né, bloquear a entrada de luz, ter uma vedação da porta, processador, chassi, interruptores, então todo o cuidado que a gente já falou, né, de câmera escura. Ter os tanques de produtos químicos, paredes, tons claros, tudo que a gente precisa ver. Vamos dizer, todos esses cuidados da câmera escura. Processamento, então, como está acontecendo as etapas é bem importante. A revelação, banho interruptor, fixação, lavagem, secagem no processamento manual. Vai ser os rolos, os tanques, os racks. Isso aqui já vi perguntar o que é os racks. Vou mostrar a imagem deles aqui. Então, como está acontecendo essa fixação? Vou mostrar uma imagem para vocês. Então, os rackzinhos aqui, tem algum erro nesse processo, tem algum desgaste. Então, sempre cuidar, porque vai ser um cuidado que a gente tem que ter com isso aí. O teste sensitométrico, né? A sensitometria técnica relacionada com filme, né? A curva sensitométrica, então, se a gente utiliza filme para ver a densidade óptica, então, é muito importante, né? Então, tinha esse aparelhinho aqui, ó, que tu sensibilizava e fazia esse teste, e depois isso aqui transformava em uma curva para ver o teste sensitométrico, como está realizando. Eu tenho que ver essa curva aqui relacionada. Avaliação de pH, então, se a gente utiliza química, ela é bem importante, ver o pH desse fixador. A temperatura era um teste de qualidade do fixador, tem que estar relacionado com isso aqui, dentro de 29,435, então a temperatura é um fator importante. Os testes bianuais, então a gente vai ter testes que são feitos a cada 2 anos, né, que é o valor representativos da dose ao paciente, valores da taxa de dose, testes anuais, então exatidão. Então tinha testes, eu vou pular muitos desses testes porque estão todos na portaria nova, mas o que tem que entender? Que tinha testes feitos a cada 2 anos, testes feitos todos os anos, testes feitos a cada semestre, então tu vai ter vários testes relacionados ao alimento. Eu vou mostrar mais os testes para vocês e não falar deles, né? Testes semanais, então tu tem testes bianuais, anuais, semestrais e testes a medida do KV. Então o que tu quer ver? Ó, tu quer ver quanto a curva, então tem esse phantom que tu vai dar quanto de KV é necessário estar sem teu aparelho. Tu tem testes, outro teste aqui que esses phantoms aí para ver, ó, testes de medida, né, de KV. Os phantoms consistem em uma caixa de material de plástico, né, contém 12 paralelepípedos e de poliedro com a cunha de cobre, né? Então tem 12 degraus. Então o que
está fazendo? Tu está usando um Phantom. O que é um Phantom? É um material, algo já pré-disponível, né? Vamos dizer que não vai alterar a densidade e tu vai determinar se teu KV está ok. E tu vai ter essa medida. E tu tem um degrau. Isso daí tu tá vendo se teu aparelho está ok. Olha que interessante. Aí tu vai gerar, essa densidade é pré-estabelecida e ela vai colocar um número para cada densidade correspondente. Aí eu sei quanto deveria ser e quanto está dando no meu aparelho. Ou um medidor digital, né? Que vai ver o KV e o tempo. Então, tu consegue digitalmente fazer o teste, ó, e saber quanto de KV está chegando. Tu colocou um KV determinado no aparelho, quanto chega nesse aparelho. É uma forma de tu conferir. Exemplo esdrúxulo é a mesma coisa. Como é que tu confere a velocidade do teu carro? Tu precisa de outro aparelho para conferir que você está 40 km por hora. É a mesma coisa. Qual a velocidade do KV? Qual que é o KV? Qual que é a força desse KV? Tu colocou 100 no aparelho lá. Ah, coloquei 100. Tá chegando 64? Peraí, tem um erro. Ah, coloquei 70. Tá chegando quanto? Qual que é o limite aceitável? Tudo isso tem uma portaria específica do limite aceitável. O cronômetro digital, então, para ver o teste de tempo de exposição, vai ter também um aparelho para isso. Tudo isso é feito pela física, né? O equipamento possui uma precisão de 4 dígitos, então, ó, tá aqui como é que tu vai fazer. Tu está fazendo o teste de aceitação. Quem faz isso é o físico. Então, por isso que eu estou pulando muita coisa e falando rápido e não dando tanta importância para a explicação, porque não é nós que realizamos o teste. Quem realiza é o físico. Só que é a mesma coisa, quem faz a manutenção do teu carro é o mecânico, não é você. Você não precisa ser mecânico para ter um carro. Mas tu tem que entender um pouquinho, vai te ajudar a tentar explicar, porque você que vai estar diariamente com esse aparelho. Então, se ele está funcionando inadequadamente, é um problema seu. Perfeito? Vamos lá. Teste de exatidão e reprodutibilidade. Exatidão visa avaliar quanto tempo está exato o valor medido na redução registrada. Então, visa avaliar isso, né? Reprodutibilidade visa realizar se ocorre alguma variação entre a exposição com os mesmos kVms. Fuga de cabeçote. Esse aqui é um teste bem interessante, que ele visa o quê? Se a blindagem do teu aparelho está ok. Então, isso aqui é um teste que tu pode fazer. O que tu fez? Ó, tu colocou vários filmes em volta do cabeçote. Aqui é o cabeçote do aparelho que a gente chama. O teu tubo de raio-x está aqui dentro. Então, ele pode estar emitindo radiação. Ó, tá emitindo radiação para tudo quanto é lado. Como é que tu vai fazer isso? Tu pode fazer um teste simples, né? Tu bota vários filmes aqui, faz uma exposição. Se esses filmes forem sensibilizados, a fuga de cabeçote. Ou tu pode ter ou o físico vai ter esse aparelho para testar, que vai colocar lá e vai colocar 1 metro e vai fazer o teste, ó, vai apontar para o aparelho, ó, e vai disparar e ele vai saber se está chegando ou não, se tem chegando radiação, está saindo ou não radiação. E aqui estão os limites aceitáveis. Ou tu faz que nem esse técnico fez. Técnico do interior resolve o seu problema. Pegou o aparelho antigo, ele estava desconfiado que estava saindo, tinha fuga de cabeçote. Ele pegou e ele mesmo resolveu, e ele pegou e botou chumbo em volta. Ideias, né? A criatividade do pessoal esse aparelho é um aparelho antigo, disse que estava funcionando super bem, e o técnico tinha implicado que estava com fuga de cabeçote. E ele pegou e blindou. Foi feito o teste e não tinha fuga de cabeçote. Tá aí, ó. Ele deu a solução. Teste, então, de colimação. Se a tua colimação tá ok. A colimação é a redução do campo, redução da exposição. Então, se a tua linha luminosa está correspondendo com a de fato, então tu vai ter um alinhamento no teu feixe. Então, tu vai ter um problema de luz, ó. Deixa eu botar ali. A metodologia também vai de ser 1 metro e aí tu vai ter os limites aceitáveis. Ó, e tu gera essa imagem. Então, é uma imagem perfurada que vai ver se está alinhado ou não. E aí vai te colocar um cilindro em cima, né? E tu vai ver se esse cilindro, se tá alinhado direitinho, vai fazer um círculo perfeito. Se tiver qualquer desalinhamento, tu vai ter um teste não vai estar mais alinhado verticalmente, né? Dispositivo de alinhamento vertical, e aí tu vai fazer. Todos são um teste ao metro e tu vai ter essa imagem, ó. Se está desalinhado, ó, tá uma imagem formando, tá vendo que está desalinhado. Tá, essa borda está menor, essa borda está maior.
Então há um deslinhamento, não está mais alinhado o teu tubo. Os resultados então vão ter uma angulação ali aceitável. Teste do chassi também, né? Teste de contato, está usando um ecrãzinho lá, teste de contato com o teu filme também. Teste de contato com o filme vai ser realizado. E tem os fios aí para metodologia. Então tem um fiozinho que tu vai colocar, vai disparar, vai obviamente sempre limpar bem o teu filme, fazer teste de intensidade do filme, também uma caneta ali para realizar esse teste. Controle de qualidade de mamógrafo, também vai ser realizado vários testes no mamógrafo, aqui tem os fantos para fazer. Porque tu procura esse tipo de lesão, né? Então isso é muito importante, tu ver como é que está a sensibilidade do teu aparelho. O simulador vai aparecer tudo isso aí. Ó, é uma lesão? Não. É uma impressão digital ocorrida no carregamento do teu chassi. Então foi um erro lá de técnica. É o técnico que botou o exame errado. Meu Deus, é uma lesão? Não. É um fio radiodenso no cassete. Olha como parece uma lesão. Imagina uma mulher que faça uma mamografia, vê essa imagem e diz, meu Deus, é uma patologia, eu tenho uma lesão. E agora? É uma sujeira no cassete. Então tem vários. Olha o dano que pode acontecer, né? E agora? É um ecrã molhado, então não esperou secar, não tem problema. Essa área com ar agora ali. Perda de definição, presença de uma bolha de ar dentro do ecrã. O próprio ecrã deixou uma bolha de ar que deu o problema. Meu Deus. Esse é o nervo escutâneo, nódulo mamário. Viu como é todos muito parecidos? Esse daí não, esse aí é uma patologia. Os outros eram um erro de processamento, de qualidade. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.